quase 2 anos, o Brasil acompanhava pela primeira vez na TV aberta a Copa do Mundo Feminina de Futebol. Agora Debinha, se manda, Bia Zanerato passando, vamos Debinha, botou na frente a Debinha, caiu, e é pênalti! Autorizada a rainha, partiu Marta, com fé no pé, histórico! Gol! Mas você sabia que em 1941, o que a gente viu na TV era quase impossível? Um decreto proibia as mulheres de praticar qualquer tipo de esporte que fosse contra o que eles chamavam a sua natureza. E o futebol era um deles. De lá para cá, muita coisa mudou e cada vez mais mulheres começaram a se dedicar ao futebol. Mas esse ainda é um espaço majoritariamente masculino. Então, como as mulheres têm conseguido ocupar esse espaço, seja nos gramados ou nas arquibancadas? Quais os desafios que ainda precisam ser superados? Eu sou Ariana Pacheco e o Conexão UFPE de hoje é sobre mulheres no futebol. Sobre o assunto, eu converso com 2 pesquisadoras do tema. Soraya Barreto Januário, que é professora do Departamento de Comunicação e da Pós-Graduação em Direitos Humanos da UFPE, e também com Larissa Breiner, que é jornalista e que foi coordenadora da Ação de Promoção do Futebol de Mulheres Joga Pra Elas. Soraya, antes de a gente começar a falar do cenário atual das mulheres no futebol, como historicamente se desenrola a presença feminina no esporte? Olha, de forma geral, a gente se vê muito passada pelas questões de gênero, né, das mulheres no esporte. Se a gente vai olhar lá para trás, para a Grécia Antiga, onde as mulheres não poderiam praticar esporte, basicamente elas só participavam, né, da entrega de premiações, a gente percebe o quanto, na verdade, isso é demarcado por gênero desde os primórdios, né? E aí começa depois com essa questão dos papéis, dos ditos papéis sociais, né, que são as ideias de masculinidade e feminilidade, onde as mulheres são atreladas, efetivamente, a esportes que estão relacionados à delicadeza, à leveza e por aí vai, e aos homens de virilidade e de força. Quando a gente vai para alguns esportes específicos, como é o caso do futebol, que são esportes considerados esportes de contato, entra naquela premissa do que você falou há pouco, né, que a gente tem o decreto lá de 1941, que proíbe as mulheres desses esportes relacionados a premissas biologizantes, né, onde a mulher, por conta da condição da natureza feminina, muito entre aspas, não poderia desempenhar, porque poderia prejudicar o aparelho reprodutivo, dentre outras coisas. A gente percebe o quanto, na verdade, as modalidades elas são construídas e são perpassadas por esses preconceitos sociais, né, que são construídos no âmbito de uma sociedade patriarcal. A gente teria que olhar nuance a nuance para poder entender esse histórico, mas de forma geral, mais ampla, seria isso. E Larissa, o decreto de 1941, que proibia as mulheres de praticar esportes que não fossem, vamos dizer assim, considerados femininos, foi revogado em 1979 e a partir daí as mulheres começam a conquistar o seu espaço nos esportes, de uma maneira geral. Mas apesar de a gente ter evoluído ao longo dos anos, quando o assunto é futebol feminino, quais os desafios que ainda persistem? Eu acho que o primeiro desafio, eu acho que o desafio maior de todos é também um desafio que está muito baseado na cultura machista, né, que atravessa o futebol, por vários fatores, inclusive por ser um esporte inserido numa sociedade machista, como a sociedade brasileira. O futebol ele é visto ainda hoje, ainda em 2021, como um território masculino. Então, a partir do momento que ele é lido dessa forma, é complicado até mesmo para meninas, crianças, assim, associarem o futebol
como algo que não precisaria ser marcado por gênero. Então, acho que esse é o desafio mais amplo, assim, que atravessa todos os desafios que estão dentro dessa pauta do gênero no futebol, que é mudar a mentalidade de que o futebol ele é um território limitado aos homens. Isso também começa lá atrás, né? Quando a gente é criança. Meninas raramente ganham de presente uma bola de futebol. Exatamente. Recentemente na Copa de 2019, uma marca, inclusive, fez uma ação que era uma boneca que tinha o formato de uma bola de futebol. E aí era fazendo um jogo de palavras, uma brincadeira falando isso, assim, que nem toda menina gosta de boneca, tem meninas que gostam de jogar futebol, e tem as meninas que podem gostar de boneca e gostar também de futebol, que uma coisa não exclui a outra. E a gente tem essa cultura, né, de separação do que seria um esporte que é adequado às meninas e às mulheres e o que não é. E isso vem de muito tempo, né? Então, tem questões aí sociais, culturais, de bastante tempo, que a gente precisa vencer essa barreira, que eu considero uma barreira mais ampla. E, para além dessa barreira mais ampla, tem outras barreiras que também dialogam com essa, que são barreiras de profissionalização da modalidade, barreiras de acesso ao esporte. É muito mais fácil para meninos e homens ocuparem espaços para a prática do futebol do que para meninas e mulheres. E isso diz muito. É muito mais fácil para profissionais de saúde que atuam no esporte, para profissionais da arbitragem, para profissionais todas de comunicação que atuam com o futebol, que são mulheres, elas passam por maiores desafios para atuar nesse campo do que os homens, assim, porque elas já chegam para enfrentar o desafio mais amplo que eu mencionei. E aí tem desafios de não ser considerada competente o suficiente para estar naquele espaço, da categoria, né, do futebol feminino, do futebol de mulheres, não ser visto e respeitado como um esporte de alto nível por muitas pessoas ainda, infelizmente. Atravessam desafios de remuneração, atravessam desafios de estigma de sexualidade, orientação sexual. São vários, se a gente for dá para fazer um rosário de questões que atravessam o simples ato de uma mulher se declarar interessada em futebol ou querer atuar dentro do futebol como profissional ou não. Soraya, em 2019 a gente teve aí a primeira Copa do Mundo feminina transmitida no Brasil na TV aberta, o que acabou dando mais visibilidade à modalidade. Então, como é que essa visibilidade do Mundial impactou a realidade do futebol feminino no Brasil? E também como é que impactou a realidade de mulheres que trabalham com ele? Olha, Ariana, primeiramente eu gostaria de colocar que, assim, ao meu ver, como pesquisadora, né, dessa área de futebol de mulheres, eu acho que a Copa do Canadá já foi um início desse indício, apesar de ela não ter sido televisionado, né? Teve mudanças significativas entre o Canadá e a Copa da França em 2019, mas eu acho que a Copa do Canadá ela já começa a trazer alguns indícios do que a gente vai ver em 2019. A gente sabe também, né, que a Copa do Mundo do Futebol de Mulheres não foi privilegiada pela própria cobertura, né, da mídia hegemônica no Brasil. Ela começa também já desde as Olimpíadas, né, 2 anos depois da Copa do Canadá, quando as mulheres ganham mais visibilidade no sentido de darem mais resultado do que o futebol de homens. E isso é um fato que a gente, infelizmente, tem que considerar, né, porque o público começa a fazer aquelas comparações, que tem os seus aspectos positivos, porque dá visibilidade para o futebol das mulheres, que até então não era nem comentado, né? A gente hoje comenta muito sobre Marta, por exemplo, mas a história do futebol, não para as mulheres que vivem no futebol, mas
o público em geral esquece, né, da grande rainha que foi do futebol de mulheres, que é a Cici, né, que foi uma grande jogadora, que teve feitos individuais tão amplos quanto o da Marta, mas que não tinha tanta visibilidade, não tinha uma premiação estabelecida, sofreu com a falta de competição, né, para o futebol das mulheres. Mas aí a gente chega no futebol na Copa de 2019 e o OBMídia, né, que é o Observatório de Mídia, que eu sou uma das coordenadoras aqui na UFPE, que faz estudos do projeto Observatório das Copas, a gente analisa uma mudança de, por exemplo, um crescimento de 533% de notícias que são veiculadas sobre a Copa do Mundo da França em relação à Copa do Canadá, para você ver a disparidade, né, o crescimento vertiginoso que há. Claro que isso se dá por conta da mídia hegemônica, da visibilidade, mas tudo isso vem de um trabalho de luta e de conquistas muito anterior que a Copa da França, que é a própria militância das mulheres da rua, seja do futebol de várzea, seja do futebol de campo, seja do futsal, né? A gente tem, inclusive, também uma grande jogadora, que agora me escapou o nome dela, mas que já foi 7 vezes campeã, né, do melhor do mundo no futsal, que praticamente ninguém conhece. Né? A gente tem uma nova geração aí chegando, de mulheres que agora se veem também como possíveis, né, jogadores, porque assim, a minha geração, a geração de Lari, não via grandes jogadoras na mídia hegemônica para se espelharem e dizer, poxa, eu quero seguir isso como profissão. Né? Hoje as meninas já têm acesso a essas questões. Então, a mídia, como é um processo pedagógico, né, a mídia ela tem um papel preponderante pedagógico na sociedade. Então, quando a gente vê o futebol de mulheres ser elencado pela mídia hegemônica, ser agendado, né, como pauta dessa mídia, a gente sabe que a gente está abrindo e ampliando esse espaço para chegar em outras mulheres, em outras esferas, e de desconstruir essa ideia de que o futebol de mulheres é lento, é feio, é isso, é aquilo outro, quando a gente sabe que existem diversos futebols e diversas formas, né, de elencar o futebol. O futebol europeu não é o mesmo que o futebol pernambucano, como não vai ser o mesmo do futebol praticado no Pará. Né? Então, a gente tem aí outras pedagogias sendo construídas, e isso que é positivo. E desse cenário que a Lari colocou, é que a gente vê quando percebe a mídia hegemônica pautar outros futebols, né? Dentre eles o futebol de mulheres também. É interessante pensar nisso também, da mídia, porque não só a cobertura jornalística ela mudou bastante, né, nos últimos 5 anos, com relação ao futebol de mulheres, profissional, no caso, e de campo. Uma cobertura que foi muito ampliada, tudo mais, mas a mídia publicitária também, né? O mercado publicitário ele passou a olhar também para a modalidade profissional de futebol de mulheres com uma visão de mercado que antes não existia. Antes, e quando eu falo antes, não é antes de 20 anos atrás. Na Copa de 2015, que foi a do Canadá, quando a gente começou a ver aí um movimento mais ascendente nessa popularização, digamos, do futebol de mulheres profissional, quase nenhuma, e se não me falha a memória neste momento, eu poderia dizer quase com certeza que nenhuma marca fez nenhuma grande campanha de visibilidade, de patrocínio da seleção brasileira feminina em 2015, ou alguma campanha relacionada, que foi um quadro completamente diferente para 2019, que a gente já viu vários comerciais, vários investimentos em mídia publicitária. E isso é um sinal de que quando o mercado ele começa a olhar para uma modalidade como algo rentável, é um sinal dos tempos. A mesma coisa quando a gente vê que a cobertura está ampliada, né? É um sinal que algo está mudando. Então é uma coisa interessante a ser observada também. E o que fez com que a mídia e a publicidade virasse essa chave? O que foi que despertou o interesse no futebol feminino? Olha, ao meu ver, a sociedade. Eu até complementando o que Lari colocou, concordo plenamente com ela, né? A gente vê a campanha, inclusive, com esse viés pedagógico que o Guaraná Antártica fez, ao chamar outras marcas, que foi super bem sucedido, né, a também apoiar o futebol de mulheres. Agora, na Antártica já patrocinava o futebol de mulheres no Brasil, a seleção nacional, há 18 anos. Mas pouca gente sabia disso, porque, na verdade, não tinha nenhuma publicidade massiva, né, nesse intuito.
A primeira vez que eles fizeram foi agora em 2019, quando viram essa visibilidade. Isso se dá, Ariana, ao meu ver, pela sociedade, por quê? Isso tem a ver com as conquistas das mulheres e as lutas das mulheres, incluindo jogadoras, atletas, árbitras, mulheres que gostam de futebol, né, em impor outra percepção. Inclusive, por exemplo, usando as meninas do Coralinas, né, na arquibancada como torcedoras como exemplo, elas fizeram uma ação aqui em Pernambuco, no estado do Arruda, né, lugar de mulher no campo, que lugar de mulher onde ela quiser. Então, esse tipo de ação fomenta um debate social que, obviamente, é captado pela mídia, porque a mídia ela tem um observatório de tendência, né? Seja ela publicitária ou jornalística, ela observa as tendências sociais, as pautas estão sendo agendadas na agenda pública e trazem para a agenda midiática, né? Assim como a agenda midiática também vai pautar temas. Quando o mercado começa a se interessar, como o Lari bem colocou, né, isso já traz indícios de que na sociedade esse burburinho já está acontecendo. Então, é um movimento, na verdade, cíclico. Eu acho que é muito mais do que um movimento, é uma movimentação entre pessoas, agentes, instituições, né, que começam a debater o tema e, obviamente, que a mídia e o mercado não é besta, né, vai pautar isso e vai puxar isso para o âmbito do mercado. Larissa, no Mundial de 2019, a gente viu um posicionamento muito contundente da jogadora Marta com relação à desigualdade salarial entre homens e mulheres no futebol. Você imagina quanto receberia um homem que tivesse conquistado tudo que você conquistou? Tem nem comparação, é muito diferente, é muito distante, né? A gente ganha, de repente, o que um menino da base está começando. Como é que está esse cenário hoje? Alguma coisa mudou? Bom, essa é uma questão das mais polêmicas dentro do mercado profissional de futebol por vários fatores. Vou responder logo falando sobre o que mudou. Em alguns países da Europa, principalmente, 2 seleções igualaram as remunerações dos jogadores dos times masculinos e dos times femininos. No Brasil, isso é uma realidade que hoje, ao meu ver, ela está muito distante de acontecer. E isso também pode ser visto pela ótica do mercado. A ótica do mercado é que o mercado do futebol de homens ele é muito maior, é uma indústria que movimenta muito mais recursos, logo, os jogadores são melhor remunerados por isso. Porém, também podemos olhar pelo viés social e ativista, né? A gente, de fato, precisa que o futebol de mulheres ele obedeça e reproduza as mesmas lógicas que hoje o mercado, a indústria do futebol de homens, ela tem, porque são lógicas de muitas desigualdades, lógicas de alguns poucos jogadores com muito dinheiro e outros com pouquíssimo dinheiro e pouquíssima estrutura. A gente vê o caso dos jogadores do Flamengo, dos jovens que sofreram um acidente. Uma tragédia chocou o mundo do esporte na manhã desta sexta-feira. Um incêndio destruiu o centro de treinamentos do Flamengo Ninho do Urubu, em Vargem Grande, no Rio de Janeiro. As chamas foram controladas, mas 10 pessoas morreram e 3 ficaram gravemente feridas. A maioria das vítimas é de adolescentes que treinavam nas categorias de base. E eram jogadores que, infelizmente, super jovens, em situação precária dentro de um clube profissional. Um clube profissional que hoje paga salários bastante altos para outros jogadores da equipe principal. Então, eu acho que mais do que a gente questionar, mais do que a gente exigir uma equiparação salarial, embora eu ache a pauta bastante justa de trazer visibilidade para essa discrepância, seja uma questão mais do que justa, cabe, do meu ponto de vista, enquanto ativista e do ponto de vista de uma pessoa que enxerga o futebol de uma maneira mais plural e que pode ser uma ferramenta de transformação e não necessariamente de reprodução de certas desigualdades que a gente tem hoje na sociedade, a gente se perguntar se a gente quer uma equiparação salarial com os homens ou a gente quer que o futebol de mulheres ele construa uma nova forma de viver o mercado do futebol profissional ou a indústria do futebol profissional.
A gente pode fazer isso, afinal, o mercado do futebol de mulheres hoje, comparado ao mercado de futebol de homens no Brasil, ele está em patamares de desenvolvimento cronológico, digamos assim, diferentes. Então, a gente está num lugar hoje com futebol de mulheres que tem bastante espaço para construir, sem precisar quebrar tudo, mas fazendo proposições mesmo de qual futebol de mulheres a gente quer construir, com quais lógicas, se a gente prefere remunerar um time uma equipe, um número pequeno de elite, de jogadores de super elite, com remunerações altíssimas, enquanto o grosso da pirâmide das jogadoras que estão se desenvolvendo no mercado estão ali sobrevivendo a duras penas, ou a gente quer pensar esse futebol de mulheres a partir de uma outra lógica que ajude a desenvolver a modalidade como um todo, e não só criar estrelas hiper remuneradas. Enfim, é um questionamento que eu acho bem relevante para a gente se fazer hoje. Eu concordo plenamente com o que Lari colocou, né? Só lembrando que assim, há avanços ainda no futebol de campo profissional, né? Ainda pouco explicitados e explicados, mas há alguns avanços, né? Primeiro, com dia 2 de setembro, né, a CBF ele anuncia que vai fazer uma equiparação de prêmios, né, dos prêmios ligados às seleções de futebol, né? Uma equiparação e, obviamente, realizar uma política de paridade salarial. Não é claro, nem ficou claro, e nem a CBF explicou como irá fazer isso. Porque, como o Lari bem colocou, né, ainda é uma questão muito complicada, porque tem a questão da mercantilização, né, a publicização dessas seleções que são completamente diferentes, as visibilidades, e como isso acontece. Mas em relação à premiação da CBF, setembro, e também criaram, né, uma diretoria específica para o futebol feminino, na qual, inclusive, a Aline Pellegrino, que era a diretora lá da Confederação Paulista, né, ela vai para a CBF para realizar esse trabalho. Então, assim, isso também está pautado em todo um trabalho de pessoas como a Silvana Guel, né, a própria Aline Pellegrino, a Luciana Castro, dentre outras, que estão sempre pressionando a CBF no intuito de criar, né, políticas específicas para o futebol feminino, né, uma equiparação salarial e de premiação. Tem se conseguido esses avanços, mas ainda isso não está muito bem explicado como vai acontecer. E quando as coisas ficam assim muito, né, nuviadas, a gente não sabe exatamente como é que vai dar. Se é simplesmente um início realmente de algo que vai mudar, ou se é só a CBF tentando seguir a tendência, a modinha do que a gente está vendo na sociedade. Porque realmente eles não explicaram muito bem ainda como é que isso vai acontecer. Mas esses avanços precisam ser colocados. Inclusive, em 2018, eles chamaram algumas pessoas, dentre elas essas pessoas que eu citei, mas foram muito mais, né, para criar uma política em torno desse tema para a própria CBF. Pouquíssimas coisas foram postas em prática, e que a gente fica um pouco, né, incrédula em relação ao que vai acontecer. Mas tem esses avanços aí somado a isso que Lari falou. De fato, nos últimos anos a gente viu alguns avanços quanto ao reconhecimento do futebol feminino como uma modalidade que também merece atenção por parte da CBF, dos clubes e da mídia. Mas como é a realidade de quem trabalha com futebol? Mais especificamente de quem é atleta da modalidade. Como todo mundo sabe, o futebol feminino é muito mal visto pelas famílias. Essa é Marcela Rodrigues, jogadora de futebol do Clube Náutico Capibaribe. Que aí tem a linha de preconceito, né? De aceitar a criança, de deixar você decidir o que é que você quer seguir, de jogar, de vida, de tudo. E aí sempre teve a resistência dos meus pais. Mesmo eu gostando, mesmo eu querendo, eu sempre vivi muito longe. Eu jogava escondido na rua, já levei várias pisas de manhã, porque ela não queria eu jogando bola na rua. Mas assim, eu sempre gostei, meu pai já foi jogador de futebol também.
E eu sempre tive essa paixão. E aí, dos 9 anos foi que começou. Mas aí, como aquela resistência da minha família foi passando, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Com 15 anos foi que minha mãe olhou assim e não vai ter mais jeito. Eu não vou conseguir segurar mais essa menina. Aí foi que conseguiu me liberar para eu poder fazer um teste no esporte. E aí foi que eu fiz e comecei. E tô perdurando até hoje. Querendo ou não, tem muita menina que começou bem antes de mim. 15 anos no feminino. Assim, é o normal. Não é o normal para o masculino, lógico. Mas para o feminino é o normal, é. Mas assim, você perde muito a questão de fundamento e de jogos escolares, de campeonatos que tem para idade menor. Eu não joguei. Eu já cheguei já no estouro, assim, já tipo, jogando sub-15, sub-17, sub-20 e adulto. Porque no esporte sempre foi assim, sempre utilizou as atletas para poder aproveitar e você ganhar mais bagagem, né? A gente jogava as 4 categorias. E desde que começou a jogar bola, Marcela enfrentou dificuldades por ser mulher. É muito difícil as pessoas chegarem e apoiarem, a te ajudar, a te incentivar. Então, o maior problema, menos para mim como pessoa, é a minha família. Era, né? Hoje em dia não, porque assim, pela minha idade eu faço o que eu quero e o que eu sinto vontade. Mas o grande problema é a família. Em segundo, são as pessoas que usam de má fé o futebol feminino. Que, assim, o dinheiro que recebe para poder ajudar no feminino não ajuda, desvia para o masculino. O incentivo que a CBF dá, que é para repassar para as meninas, não repassa. A gente passou por um momento muito difícil nessa pandemia, que assim, a CBF liberou um valor para os clubes repassarem para as atletas, e os clubes não estavam repassando, estavam pegando dinheiro para pagar custo do masculino, para pagar custo de categoria de base, ou seja, usam de má fé a gente para poder suprir a necessidade de outros, pagar outros valores. E aí isso dificulta muito, porque assim, a gente fica mal, a gente se sente usada, a gente sente como se alguém estivesse brincando com os sonhos da gente, que assim, o futebol feminino é muito mais movido por amor, por gente que gosta, não que o masculino não seja. Hoje em dia nem tanto, porque o pessoal se movimenta mais pelo mercado, pelo valor que o clube paga. Mas pelo feminino é muito amor, é muito sonho, é muita vontade que as meninas têm. As famílias às vezes atrapalham, as pessoas que coordenam o futebol feminino, elas atrapalham porque usam de má fé esse dinheiro. Pessoas que assim, incentivam as meninas a jogarem, mas quando botam as meninas daqui para São Paulo, chega lá, o clube paga R$150, R$200, tipo, pô, tô tirando uma menina daqui de Pernambuco, mandando a menina para São Paulo para ganhar R$150. Isso é muita loucura. E são essas pessoas que fazem assim, o futebol feminino não crescer. Porque ao invés de ajudar, ao invés de incentivar a categoria, eles diminuem. Então, assim, na minha opinião, se dá muito disso. Lógico que tem muitas pessoas que são boas. Hoje em dia, eu tenho como exemplo o Luiz Cláudio, que é do Náutico. Ele é um cara que, tipo, ele tira do dinheiro dele para sustentar a gente, para ajudar a gente, para comprar isso, comprar aquilo, é dele, é porque ele gosta da categoria, ele gosta de incentivar. Em contrapartidas, existem pessoas que ao invés de colocar, tiram. E aí é justamente essas pessoas que fazem a modalidade não crescer. Como teve recentemente o vídeo se eu não me engano, algum cara lá grandão do Santos falando que os caras estavam jogando feito mulherzinha, feito assim, tipo... os caras mesmo que são os grandões, que poderiam incentivar a categoria, eles são os primeiros a diminuir a gente. E tem que ter muito jogo de cintura para lidar com a realidade do futebol feminino. A gente se desdobra, né? Eu, particularmente, eu só vou pro treino dia de sábado, porque dia de semana eu não consigo, porque eu trabalho. Que para poder me manter, eu preciso trabalhar, porque o clube não tem estrutura para me pagar financeiramente para eu não ter que trabalhar. Como muitas meninas, outras fazem estágio, outras fazem bico, outras também trabalham em horário integral, para a gente poder se manter e continuar com a modalidade. E assim, tem aquela coisa de ritmo de jogo. Aí, às vezes, eu vou dizer para tu, a gente teve 8 jogos do Pernambucano, e se a gente treinou uma vez com o time titular no sábado, eu tô mentindo. Nenhum dia a gente conseguiu treinar o time titular todo. Porque sempre uma trabalha, outra tem que estudar, outra tem que fazer isso, outra tem que fazer aquilo, porque a gente se desdobra e não consegue. E aí sempre tem assim, né?
o que é uma realidade muito diferente no futebol masculino, modalidade que também apresenta mais oportunidades para a formação dos atletas. O masculino, os meninos começam a fazer disputa de campeonato, sub-7, sub-8, sub-9, sub-10, sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, 17 e 20 adultos. Olha a quantidade de categoria que o masculino passa, que os meninos conseguem do fundamento do sub-7 até o adulto. O quanto de experiência, o quanto de bagagem ele consegue assimilar nessas categorias que ele disputa. Já no feminino, não. É só o 17, o 20 e adulto. E olha lá, só quando a Federação de Futsal consegue montar um campeonato, onde as pessoas investem, né, conseguem ajuda financeira para poder disputar, e tem o 17 e o 20 adulto. Teve recentemente o brasileiro sub-18, que aí foi até o Sport que representou o estado, mas foi aquela agonia, né, de juntar um monte de menina, treinar uma semana antes e ir embora pro campeonato, porque não tem estrutura. Eles não conseguem fazer com que um atleta fique alojada. Teve, há 2 anos atrás, o Sport conseguiu, investiu financeiramente um valor e conseguiu deixar as meninas alojadas, pagar salário, assinar carteira, tudo isso. Mas aí investiu nesse ano, no outro já cortou. Esse ano eu não sei como é que tá, porque como eu tô no Náutico, eu não sei diretamente o que tá acontecendo por lá. Mas apesar da realidade difícil, Marcela aponta alguns ganhos para a modalidade ao longo dos anos. De acordo com que os anos vão passando, vai existindo mais exigências tanto da CBF como dos clubes. Então, assim, mudou bastante. Hoje em dia tem muita menina boa de bola, muita menina que sabe jogar, muita menina que hoje em dia consegue treinar, consegue estar num clube certinho. Então, teve evolução não só de atleta, teve evolução de pessoas que começaram a apoiar, começaram a puxar a causa para si. Esse fato dessa reportagem de vocês, de rádio estar incentivando, pessoas postando. Tem muita gente que apoia o futebol, tem o Fora de Campo, a federação em si, tem os meninos da Rádio de Paulista, eles sempre estão postando, sempre pesquisam, sempre fazem reportagem com a gente. Tem treinamento também, tem clube também que vai crescendo e vai evoluindo. Assim, teve o avanço, também a Copa do Mundo se tornou mais conhecida, as atletas hoje em dia se tornam mais conhecidas, jogos que são televisionados. Antigamente não tinha isso. Quem é que ia ver um futebol feminino na TV? Um campeonato brasileiro? Ninguém ia ver. Hoje em dia a gente já consegue, já tem esse tipo de participação, já tem a visibilidade. Hoje em dia a rede social também está aí para poder ajudar muito a gente. Tem postagem, tem isso, tem promoção, tem não sei o que, é um monte de coisa que a galera faz, tudo para poder reverter, para falar do feminino. E aí com isso vem evoluindo também, né? Depois de mais de 10 anos jogando futebol, antes de se despedir da gente, Marcela ainda falou quais são as suas expectativas para o futuro no futebol feminino. Eu já tenho uns 26 anos na cara. É muito difícil a gente conseguir enxergar um avanço, até mesmo porque aqui no estado é muito escasso ainda. Poderia a gente até pensar em melhorar quando tinha um Vitória, quando o esporte estava investindo, mas hoje em dia é muito difícil. Lógico que a gente pode ter um videozinho em algum time gostar e a gente ir, mas hoje em dia a minha proposta é continuar com as meninas para que elas consigam chegar na seleção, fazer com que elas consigam alcançar o ápice do futebol. Hoje em dia a gente tem Grazi, que é a zagueira da gente, com 15 anos, ela foi recentemente convocada para a seleção sub-15. Então, assim, se eu não conseguir chegar, eu posso tentar ajudar para que ela chegue. Então, para mim, isso também, hoje em dia, segue muito. Não tenho mais a perspectiva de seleção, pela idade, por N coisas. Mas se eu não tenho a perspectiva, eu posso ajudar a quem está começando agora. E, assim, a minha linha de pensamento hoje em dia segue muito mais para essa, de continuar jogando por segura, porque eu gosto de estar ali, principalmente para poder ajudar as meninas que estão começando hoje em dia e podem chegar na seleção. Soraya, a gente vem falando aqui na nossa entrevista sobre a realidade das jogadoras. Mas agora eu quero focar em outro lugar da cadeia do futebol, que é justamente nas posições de poder e de destaque.
E aí eu falo desde a presidência dos clubes a treinadores do time. Qual o impacto e a importância da presença das mulheres também nesses espaços? Porque é muito claro que ainda são poucas as que ocupam esses lugares de poder, né? Olha, Arina, isso está tudo muito envolto, né, por essa questão do que a gente já colocou aqui da cultura sexista, né, advinda da sociedade que ainda tem muitos resquícios da patriarcalidade. Então, assim, as mulheres ainda não são tratadas com devido respeito e com o profissionalismo que merecem, né, no âmbito do futebol, especialmente se a gente está falando do futebol de homens. Se você reparar, quando o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, né, e vai tirar a foto oficial, você vê, eu fiquei olhando para aquela imagem e só tinha uma mulher que aparentemente, para mim, ela devia fazer parte da comissão médica, né, tipo, não sei se era exatamente isso, mas a princípio eu imagino que sim. A gente vê pouquíssimas mulheres, né, nessa questão, e quando a gente vai, por exemplo, para o futebol de mulheres e vê quando a Emily entra, né, a Emily Lima entra para treinar a seleção e que é envolta por uma série de polêmicas, uma série de questões, e depois que ela é retirada de forma abrupta, né, e pouco explicada pela CBF, volta o Vadão, que é um técnico que foi tirado porque não atendia, não tinha resultado, não tinha, né, tipo, extremamente arcaico nas questões táticas, né, nas questões de jogo. E que isso tem propensão direta do sexismo e da misoginia que a nossa sociedade é envolta. Então, para que isso mude, é preciso de políticas como têm sido feitas por entidades, né, como a própria Conmebol e até a própria CBF, né, que inclusive abriu, nesse evento de 2020, também colocou que abriu, né, tipo, treinamento e formação para mulheres treinadoras, no intuito de ampliar esse quadro de mulheres em outros cargos de gestão, né, mas ainda tem muito das conquistas individuais, como é o caso da Aline Pellegrino, né, como é o caso da Cris Gambarré, que é diretora de futebol feminino do Corinthians, dentre outras que vão se incluir no mundo do futebol, e conquistas que têm a ver com o que tem acontecido na sociedade. Mas, infelizmente, isso ocorre muito a passos lentos, porque o mundo do futebol ainda é muito machista e muito misógino, e precisa de uma luta interna de resistência, de persistência muito grande para ver mudar. A gente vê, por exemplo, nas políticas, como foi uma das implementações da Aline Pellegrino ainda no futebol, na Confederação Paulista, por exemplo, quando ela cria a outras categorias de base, como a de sub-9, a sub-17 já existia, aí amplia para sub-18, 19, entre outras, porque time de base é que faz com que o futebol exista como a gente conhece, inclusive no futebol de homens. A pessoa vai se profissionalizar apenas quando entra na seleção, como é o caso, né, como aconteceu muito com a Marta, com a Cris, que não tiveram futebol de base, foram direto para a seleção ou para times estrangeiros, né, de outros lugares do país. Agora as meninas têm outras oportunidades, então isso vai criar uma cadeia produtiva do futebol diferenciada, onde a gente possivelmente pode ver técnicas, gestoras, comissão técnica formada também por mulheres, quando a cadeia produtiva do futebol feminino começa a ampliar. Larissa, um outro espaço dentro do futebol que é majoritariamente ocupado por homens é a arquibancada. De alguma maneira, eu percebo que o cenário começou a mudar um pouco mais, mas mesmo assim, se a gente vai ao estádio ou até mesmo assiste a transmissão de uma partida pela TV, a gente vê ali muito claramente uma predominância de torcedores do sexo masculino. Por que isso acontece? Por que as mulheres não estão no estádio? Bom, eu acho que a gente tem uma questão importante aí no futebol, hoje, na sociedade brasileira, que é um problema social, que é a questão da violência no futebol, né, nas arquibancadas. Hoje é uma realidade, infelizmente. Muita gente teme pela violência nas arquibancadas. Não que aconteça sempre, mas é um imaginário que foi sendo construído aí, de que futebol, arquibancada é um lugar inseguro. Pegando esse imaginário e trazendo para o espaço que é atravessado pelo gênero, né?
nós mulheres já sofremos com medos e inseguranças com relação à violência urbana, no futebol ou não, na rua. Só estar na rua para uma mulher já é uma questão que envolve diversos medos e diversas inseguranças. O ambiente do estádio, ele não é um ambiente isolado. Então, o que eu observo é que o fato de muitas mulheres crescerem, passarem a vida inteira sem serem estimuladas a frequentar esse tipo de espaço, sem verem outras mulheres, grupos de mulheres frequentando esses espaços, fica mais complicado de se sentir segura e acolhida naquele lugar. Por isso que as organizadas e as arquibancadas são muito mais ocupadas por homens também. Aliás, é indo e vindo, né? É um dilema é uma faca de dois gumes aí. Então, se você é mulher e gosta de futebol e você tem uma dificuldade, e aí eu vou falar por experiência própria mesmo, por exemplo, quando eu era adolescente, eu era a única mulher do meu círculo próximo que gostava de ir para estádio. Eu só comecei a ir para estádio com amigos homens, que não se incomodavam de ir acompanhando uma mulher. Então, eles já tinham uma mentalidade, digamos, progressista. Então, eu, única mulher, ia com meus amigos homens, porque era a única forma que eu, 20 anos atrás, me sentia segura de estar naquele espaço. Hoje, a gente tem movimentos de mulheres nas arquibancadas que estão lutando, inclusive, para construir esses espaços de segurança e agregar mais mulheres na torcida. O movimento Coralinas, por exemplo, que é daqui de Recife, traz bastante isso. Mulheres em grupo, como um coletivo que acolhe outras mulheres. Então, não necessariamente agora, principalmente que agora a gente tem outras formas de comunicação que a gente não tinha 20 anos atrás, e a gente consegue se articular, se organizar mais facilmente, a gente consegue encontrar com mulheres que torcem pelo nosso clube e articular encontros e coletivos e idas ao estádio, depois da pandemia, né, para se sentir segura torcendo pelo seu time, pelo seu clube, naquele espaço, que antes você não se sentia confortável em ir, porque era ou você sozinha, ou você e uma amiga, e nem toda mulher se sente à vontade o suficiente para estar nesses espaços sem estar se sentindo de fato segura neles. Então, são medos vários, medo da violência urbana que atravessa o estádio, medo de assédio, que é uma violência sexista que não fica da porta para fora do estádio, várias questões. Mas são coisas que, de fato, é um cenário que, de fato, e me alegra muito perceber isso, vem mudando nos últimos anos. Eu diria que na última década a gente tem conseguido observar uma mudança interessante, mais profundamente nos últimos 5 anos, assim, de mais movimentos e coletivos de mulheres torcedoras. Inclusive, eu acho que em 2018, se não me falha a memória, teve o primeiro encontro de mulheres de arquibancada no Museu do Futebol em São Paulo. Isso é uma demarcação sociopolítica assim, gigantesca, porque eram mulheres organizadas, mulheres que compõem os grupos femininos dentro das organizadas. Então, são mulheres que estão construindo a presença ali, naquele espaço que antes era 100% masculino, e que se organizaram para além das rivalidades de clube, para estar no encontro nacional, debatendo os dramas, os conflitos e as saídas para eles dentro dos espaços de torcida que elas ocupam. Então, é um movimento que vem ganhando uma atração e é bem interessante de observar. Para saber mais sobre a realidade que as torcedoras enfrentam dentro dos estádios de futebol, a gente conversou com Vivi Barros, uma das fundadoras do Elas e o Esporte, grupo de torcedoras do Esporte Clube do Recife. E de cara, Vivi já contou pra gente como começou a sua relação com o futebol. Desde criança eu convivo com esse ambiente do futebol e do Esporte Clube do Recife, mas eu só vim me apaixonar mesmo pelo futebol durante a minha adolescência, que foi quando eu comecei a prestar mais atenção nos jogos, né?
a me interessar pelo desempenho dos atletas. E também os nomes dos atletas me atraíram muito, porque tinha aquele clima de zoação, de diversão. E terminou que isso começou a fazer parte da minha vida de uma forma mais cotidiana. E aos 18 anos foi a primeira vez que eu fui para o estádio. E desde então não parei de ir. Só parei agora por conta do momento da pandemia. Mas o futebol, ele está presente na minha vida. Acho que na vida de todo mundo assim, né, que mora aqui no Brasil. Ele entrou de mansinho, ele entrou de pouquinho. De repente eu me vi toda envolvida por esse universo. Um universo que não é muito gentil com as mulheres. Além da violência, Vivi ainda aponta outras dificuldades que afastam as mulheres dos estádios. Outra grande dificuldade da gente frequentar os estádios é que geralmente a gente é mãe, né? A gente é avó, a gente é que cuida da casa, que cuida dos filhos. E ter que associar essa rotina ao lazer do futebol também é uma coisa muito difícil. Outra dificuldade que eu vejo é na questão de renda. Nem todas as mulheres elas têm condições mesmo financeiras de participar do mundo do futebol, de se associar e de frequentar estádios, etc., porque isso também demanda uma certa quantidade de dinheiro. Então, há uma série de dificuldades sociais, né, que se refletem na dificuldade da mulher ir ao campo. E também tem a questão de ser um ambiente que é majoritariamente masculino. Ter esses comportamentos masculinos associados ao futebol dificulta que uma mulher seja ela mesma dentro do estádio, por exemplo. Vivi contou pra gente que nunca vivenciou violência nos estádios, mas conhece várias histórias. Eu conheço mulheres que viveram situações de violência dentro do estádio e já presenciei homens desrespeitando mulheres, né, que no caso eram as minhas amigas também do Elas, conversando sobre um jogo e elas disseram que um atleta teve um mau desempenho e por isso o resultado foi ruim e o homem simplesmente explodiu e falou um monte de palavrão e foi bem agressivo. E isso foi um relato que eu pude ver, mas das mulheres que eu conheci, né, enquanto esse período que eu estou no Elas e o Esporte, eu já ouvi relatos absurdos de mulheres serem presas dentro de casa para não poder ir para o futebol, mulheres serem humilhadas no meio da rua e terem sua sexualidade questionada por conta de gostar de futebol. E dentro do próprio estádio mesmo, homens assediando e agredindo mulheres por estarem num estádio e achar que as mulheres estavam ali a objeto de prazer ou outra coisa do tipo. Não respeitar a mulher enquanto ser igual, sabe? Não considerar que a mulher está ali buscando o mesmo que o cara está buscando, que é simplesmente ver um jogo, comentar as habilidades dos atletas e comemorar quando vence e lamentar quando perde, porque o gostoso de torcer é isso. E isso não cabe a um gênero A ou um gênero B. Isso faz parte de torcer. E esses preconceitos, esses momentos de violência que ocorrem com as mulheres, e hoje ocorre bem menos, digo a vocês, pelo menos até o início da pandemia, né, quando a gente frequentava o estádio, isso foi ocorrendo cada vez menos, justamente porque a gente tinha cada vez mais espaço para gritar por isso. Foi esses relatos de violência que nos motivaram a gente abrir esse tipo de canal de contato, de apoio, de uma rede de proteção mesmo entre nós meninas que torcemos para o esporte. E muita coisa mudou desde a criação do Elas e o Esporte. Quando a gente fez um movimento que tinha essa ideia somente de discutir futebol e se juntar para assistir sem nenhum tipo de pretensão, a gente não imaginou que, além da gente, várias meninas de vários outros clubes também estavam buscando espaço dentro do futebol e colocar e expor essas dificuldades, essa luta, essa busca de união dentro do estádio, levar a força do estádio para outros setores da sociedade em busca de ajudar, modificou totalmente. A criação do Elas e o Esporte foi sensacional, se a gente for falar assim, para o futebol, não só do Elas, mas de todos esses movimentos femininos aí de torcedoras. Foi uma mudança radical, eu diria, do ambiente da arquibancada e mudou para muito melhor, porque se hoje ainda existem, né, desrespeito, práticas criminosas como abusos e assédios e agressões, como são relatadas. Antigamente isso nem relatado era, porque a gente não tinha espaço nem para abrir a boca. Hoje a gente já tem um movimento de arquibancada, hoje a gente já se impõe, hoje a gente já se coloca. O Elas tem 5 anos de existência e modificou totalmente o panorama do futebol para a gente. Um espaço que a gente se sentia como intrusa, hoje a gente se sente como representante.
Eu não vou dizer a você que 5 anos foram suficientes para erradicar a violência e o machismo dentro dos estádios, porque eu estaria mentindo para você. Mas esses 5 anos foram importantes para que a gente mostrasse a várias mulheres que elas têm como se impor, que elas têm como se defender e elas têm o direito de brigar por posições, de lutar por lugares melhores dentro do clube, dentro da torcida, até mesmo das profissionais de futebol. A gente defendeu o futebol feminino, as modalidades femininas de esporte. Eu acho que houve uma mudança, essa mudança não pode ser negada. Não é um sonho, não é um céu de brigadeiro, mas assim, é muito legal ver tudo que a gente conquistou com uma batalha árdua, porque o machismo no futebol ele ainda é muito presente, mas ter esses mecanismos de defesa, de força, de coletividade, de poder se reunir para poder lutar pelos direitos que você quer ter, que é um direito bem simples, né? Sentar na arquibancada, assistir um jogo e ir embora. Mas ter espaços para lutar por isso, para lutar pela construção do clube, para você ser parte do futebol, né? Eu avaliaria dessa forma. A gente ampliou esses canais de comunicação e de defesa dos nossos direitos dentro do futebol, que é um ambiente enorme, frequentado por milhões de pessoas, e metade desses milhões são mulheres. Soraya e Larissa, antes de a gente terminar a nossa conversa, eu quero perguntar para vocês como estimular cada vez mais mulheres e meninas que gostam de futebol a integrarem o esporte, seja no gramado ou na arquibancada. Olha, eu acho que o incentivo ele tem que partir da sociedade como um todo, né? Se a gente tem, tipo, Lari comentou aí da experiência pessoal dela, é muito parecida com a minha. Eu era uma das poucas meninas que jogava futebol na escola e que gostava de futebol, que ia para campo, e eu tive muito incentivo dos meus pais. Então a gente precisa educar a sociedade, primeiramente, criar essas meninas, né, essa nova geração, para elas serem e gostarem do que quiserem, sem imposição de gênero, né? Eu tive muito esse exemplo dentro de casa. E para ampliar esse quadro, justamente lutar por políticas públicas, né? Lutar pelos espaços, como é o caso da arquibancada, do campo, da comissão técnica, de outras áreas de saber e de fazer, né, na prática esportiva. O incentivo, ele parte, ao meu ver, como educadora, de um projeto pedagógico, né, que tem que ser incentivado por todas as instituições, seja o Estado, seja a própria CBF, seja as escolas, né, seja professores e professoras. Então, a sociedade toda ela tem inferência sobre isso. Com certeza, Sol. E eu acho bem importante também deixar uma mensagem de inspiração para todas as mulheres e meninas que gostam de futebol. Assim, hoje a gente tem muito mais modelos, né, para olhar, assim, pessoas públicas, mulheres públicas, para se inspirar e motivar a não se afastar do futebol. Mas entender que o futebol ele é, como qualquer outro lugar da sociedade, um espaço que também é nosso, que também deve ser nosso. Se você, menina ou mulher, que talvez possa estar nos ouvindo, gosta do esporte, seja de praticá-lo, seja de torcer por ele, não abandonar isso e procurar mais gente, mais mulheres, principalmente, mais meninas, que assim como nós, gostam e querem viver essa paixão pelo esporte. E é por meio dessa vivência compartilhada, né, dessa paixão compartilhada entre a gente, que a gente vai se fortalecendo e que a gente vai caminhando, seja para formar um grupo de pelada semanal numa quadra na sua vizinhança, no condomínio, seja para ir com a coleguinha para uma escolinha, seja para juntar um grupo de amigas para torcer pelo seu clube na sua casa, na arquibancada do estádio, seja para assistir uma pelada de várzea que lhe interesse, qualquer coisa. Procurar outras pessoas, outras mulheres e meninas, principalmente, que também têm essa vivência de se ver muitas vezes distanciada desse esporte, que é o esporte mais popular do Brasil, mas que ainda é muito excludente, né? Exclui metade da população do país, a chegar lá e ocupar e se fazer presente,
E aí eu digo com toda certeza, não vai ser fácil, porque a gente está num processo de construção e de ocupação ainda desses espaços boleiros, mas eu garanto que vale a pena. E vai ser muito bom para quem vem depois da gente. Larissa e Soraya, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Conexão UFPE. Agradeço demais esse papo que a gente teve aqui. Obrigada, Ariana. Foi um prazer. Obrigada também, Ariana. Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou Ariana Pacheco e quem assina a produção é Larissa Soares e Maria Eduarda Araújo. Esse programa contou com áudios de TV Globo e TV Cultura. Você consegue falar com a gente através do facebook.com/Conexão UFPE e também pelo twitter.com/Conexão UFPE. Deixa lá a sua sugestão ou comentário. Eu vou ficando por aqui, mas volto na semana que vem. Até lá!